Oi, pessoal, boa tarde. Hoje eu e a Jéssica vamos fazer uma live para falar sobre medicalização da vida, né? A gente vai começar falando sobre esse livro aqui, o livro negro da psicopatologia contemporânea, né? Acho que a Jéssica já pediu para entrar, só um instantinho. Quem tiver aí, por favor, me avisa sobre o áudio, se tá tudo certo, se estão me ouvindo bem. Oi. Oi. E aí, certo? Tudo bem? certo. Tudo bom. Boa tarde. Então, bora Só abrir lá, aqui como as você minhas... diz? Bora lá. Deixa eu só abrir aqui as minhas anotações pra gente começar. Pronto. Beleza, tá bom. Tá, então a gente vai falar sobre o texto desse livro, né, que eu mostrei pra vocês, e é esse texto aqui, o Medicalizar a Vida, da Graciela Esperança, Sim. que é uma psicanalista argentina, né, se eu não me engano. Sim. Esperança, Tá. né? Isso, sim. Sim. Esse livro é bem legal, né? Eu comecei a ler, acho que foi a primeira vez ano passado, e agora eu tô até relendo alguns textos que são. O que eu mais gostei foi um sobre autismo, que me fez pensar várias coisas assim, porque tem muita É coisa aquele que tem um monte de referência, de estudos que fizeram Sim. e de experimentos. Sim. Que eu acho que tu até me mandaste, né, uma vez, um experimento que tu não conhecias, que tem lá que ele vai citando, e aí a gente foi pegar as fontes do experimento. Sim, eu até te perguntei sobre aquele experimento dos macacos, né? Isso. Se você tinha alguma referência, eu até coloquei, eu tenho até um destaque sobre isso, que chama autismo, mas eu tava falando sobre crianças com autismo ou crianças autistizadas, né? Isso, exatamente. E esse livro eu acho que traz muito isso, porque o que me incomoda muitas vezes, eu acho que na psicanálise, é que fica muita coisa. É claro que a gente não pode dar como certas coisas, né? Uhum. Mas é que fica tudo muito subentendido. Sim. E eu gosto muito dos psicanalistas que, de fato, falam de forma mais clara possível as coisas. Por isso que eu acho que eu gosto tanto da exposição, da sua exposição, da exposição do Paulo Schiller, da exposição do Renato Mezan, da Rudinei Sco, porque não fica uma coisa. É claro que tem, né? Claro que tem muito do que não pode ser dito, o que fica nas entrelinhas, mas tem muita coisa que pode ser dita. Sim. E né? que não é por vezes. E que Sim. fica restrito somente à bolha, etc. Exatamente. Tens completa razão. E eu acho que é isso, no final das contas, que faz com que um monte de gente saia por aí falando o que não deve, mas talvez porque eles consigam se comunicar com a massa. E aí a massa vai, obviamente, vai aprender aquilo que eles acham que é o correto, porque tem pessoas falando com eles. Então, quanto mais, pessoas puderem falar de maneira correta com a massa também, é interessante até mesmo para a disseminação da psicanálise, né? Sim. Por exemplo, quando você fala em psicanálise, ontem eu tava vendo, alguém me mandou um texto, ou eu rolando o feed do Instagram, parei nesse texto, não, um vídeo da Maria Homem, num desses podcasts famosos. Sim. E aí o cara falava pra ela, mas Freud diz que é tudo culpa da mãe, né? Aí ela, peraí, Freud não diz isso. Só que o senso comum diz que Freud diz isso. Tem até um vídeo engraçado do Paulo Gustavo, né? Dele falando, que ficam falando que tudo é culpa da mãe, não sei o quê. Então, o senso comum acredita que Freud disse isso. Sim, verdade. Né? E é claro que tem uma responsabilidade dos pais em relação à criança. Claro. Mas, depois, até hoje, as coisas que você faz são responsabilidade da sua mãe? Sim. Depois que você é adulto. Perfeito. Né? É claro que seus pais têm uma influência, mas eles são responsáveis pelas suas escolhas. E outra, é aquilo que a gente coloca, inclusive, em relação à própria noção de inconsciente, o próprio conceito de inconsciente. Ele não é salvaguarda para você fazer aquilo que você não deve fazer. Eu fiz porque o meu inconsciente mandou, porque o meu inconsciente fez. Isso não salvaguarda absolutamente nenhuma ação que você não tenha que se responsabilizar por elas. Eu acho que o ponto central é que as pessoas vão pegando determinados pontos para se ancorar e para tirar a responsabilidade de si. Dentre eles, esses chavões, né? A mãe, o pai, o inconsciente, o universo, menos o sujeito. Exatamente. O TPM, os signos,
O Os TDAH. planetas do TDAH. Exatamente, exatamente. Tem uma coisa muito interessante. Ontem, olha que coisa interessante. Ontem eu tava atendendo uma adolescente. Ela é bem novinha, ela tem o quê? 14 anos, eu acho, né? Não tem nem 15 ainda. E aí ela chegou, ela já faz um tempo comigo, né, análise, e ela chegou ontem, assim, soltando fogos pelas ventas, né? Tava com muita raiva mesmo. E aí eu fui tentar entender o que estava acontecendo. E ela disse, e olha só, é alguém que não é da área, que não entende absolutamente nada, que tá falando de um lugar, por vezes, inclusive, de alguém que já tá há um tempo fazendo análise. Então já tem realmente uma perspectiva diferente, né, das questões. E ela estava falando justamente do fato de que ela não aguenta mais uma colega da sala dela que recebeu um diagnóstico de autismo e pela descrição dela não tem absolutamente nada de autismo, mas enfim, tá na moda hoje. E aí, a partir desse momento que ela recebeu o diagnóstico de autismo, ela tem salvaguarda para fazer o que ela deseja. Exatamente. Então, por Ela exemplo, justifica tudo, né? exatamente. Então, por exemplo, olha só, eles tiveram que mudar de sala, porque a turma deles cresceu muito e aí não dava mais naquela sala. Aí essa menina teve uma pequena crise e todo mundo tinha que acudi-la, porque ela, enfim, ela tem autismo, então todo mundo tem que me acudir. Porque não, eu preciso ser avisada disso antes, porque não pode mexer com o meu habitat, porque, enfim, eu vou entrar em crise, alguma coisa do tipo. E essa minha paciente, ela falou, Jéssica, mas nós já havíamos mudado de sala antes, e não tem muito tempo. E antes dela receber o diagnóstico, ela não teve crise alguma. Sim. Então, é loucura. Então, olha só, é alguém que está de fora, mas que percebe a obviedade das coisas. Que você não pode justificar determinadas ações ou determinados funcionamentos, ou até mesmo, né, de maneira identificatória, ficar se atrelando a isso agora, simplesmente porque você recebeu um diagnóstico. Isso tem absolutamente tudo a ver com o que a gente vai discutir aqui hoje, né, inclusive. Exatamente, exatamente. Não, são muitos absurdos. E eu acho que acontece. Tem uma coisa aqui. Existem diagnósticos, estruturas que realmente necessitam desse aparato. Por exemplo, ontem a minha médica estava até postando no Instagram, e ela foi fazer uma viagem para a Itália, e no meio do caminho, no avião, um cara teve um surto psicótico. Sim. E achando que era um animal, e agindo feito acho que era, não sei se era um leão, um urso, sei lá. E aí não conseguiram, tinha um psiquiatra até no voo, mas não conseguiram acalmar ali essa pessoa, né? Então tiveram que parar, descer, né, num determinado lugar, para depois continuar a viagem. Então, assim, existem questões muito graves que. E assim, o que me incomoda, né? E isso é só fazendo um estudo profundo para entender, são esses espectros, né? O grau 1, grau 2, grau 3. Bom, eu não acho que grau 1 se trate de autismo. Em geral, se você for escutar bem essa pessoa, esse caso, provavelmente não é autismo, mas já taxa a pessoa como autista, já cola ali um significante, um adesivo na testa da pessoa, olha, você é autista. E aí a criança já vai agir como se fosse autista, as pessoas vão tratar essa criança como autista, então vai reduzindo o que essa criança pode vir a ser. Perfeito. Né? Porque você coloca ela ali como uma pessoa coitadinha e que precisa de benefícios, que pode justificar os seus atos por meio de um diagnóstico que, na verdade, muitas vezes tá equivocado, tá enganado. Não teve um tempo ali para realmente escutar esse caso, para ver o que está acontecendo, né? Perfeito. Então, eu acho que também é isso que esse livro, esse texto trazem também, né? Tem essa urgência também, porque as pessoas falam, mas por que tá tendo tanto diagnóstico atualmente? Tem uma demanda e uma urgência também das pessoas, tem uma identificação também, claro, né, dos adolescentes, das crianças, dos adultos com esses sintomas aí atuais, né, com esses diagnósticos atuais, porque se você for pesquisar, a gente começando a falar sobre isso, aí começa a pipocar aqui no Instagram vários vídeos para você desse assunto, né? Quando você começa a pesquisar e tal. E tem vários Instagrams de TDAH, de borderline, bipolaridade, aí eles fazem videozinhos e a pessoa vê e ela fala, bom, isso aqui parece comigo. Eu também sou muito esquecida. Meu, quem não é esquecido? Hoje em dia, o mundo todo acelerado, a gente cheio de informação, às vezes a gente é normal. Sou muito esquecida, então devo ter TDAH.
Bom, não é assim que se diagnostica uma Exatamente. questão, uma condição de psíquica, de saúde séria. A mesma questão com foco, né? A gente vive, é isso que tu estás falando, a gente vive uma sociedade completamente acelerada, principalmente a ocidental e principalmente a galera que está na capital. Então você tem estímulos a todo instante. E esses Sim. estímulos, eles não passam ilesos. Inclusive, a galera adora falar, né? Mas inclusive a nossa parte cerebral. A gente tem estímulos que vão nos impulsionar a determinadas manifestações. Então não é você que está acelerado, é que a vida ela está acelerada e você não passa incólume a isso. Se eu não pegar meu celular e guardar meu celular na hora que eu for ler, não adianta, eu não consigo, porque fica apitando uma coisa aqui. Imagina só, eu sou professora, toda hora tem mensagem apitando, toda hora tem e-mail da faculdade, toda hora tem tudo. Se eu não tirar um tempo para mim, para eu pegar e ler uma coisa que não tem estímulo algum, como por exemplo um livro, o livro não tem estímulo algum. Ele é chato, é um monte de letra, um monte de palavra, tudo preto, uma página branca, não tem estímulo algum. Então é óbvio que o celular sempre vai vencer. Não é o seu TDAH que venceu. É uma coisa óbvia que o seu cérebro já está articulado, porque aqui tem um monte de pixels que quando você olha para a tela, ela é muito mais chamativa do que uma página de um livro. Então as pessoas elas estão confundindo, inclusive, questões situacionais e modificações completamente tecnológicas. Eu fico pensando, por exemplo, o que aconteceria se o Freud estivesse exatamente aqui. É óbvio que ele já estaria entendendo como é que se dá toda essa manifestação, porque uma coisa que o Freud fez muito bem foi conseguir ler o momento em que ele estava vivendo. Isso ele realmente fez muito bem. E, inclusive, ele antecipava muitas coisas. Quando ele escreve, Uhum. por exemplo, o Considerações Atuais para os Tempos de Guerra e Morte, ele está antecipando o que vai acontecer também na Segunda Guerra Mundial. Quando ele escreve o Psicologia das Massas, ele também está antecipando o que acontece na Segunda Guerra Mundial. Então, ele tinha uma possibilidade, uma leitura muito elástica. E certamente o momento que a gente está passando hoje não passaria completamente despercebido por ele. Sim. Então, as pessoas elas precisam se atentar a isso, porque senão fica um discurso muito fácil. E é um discurso muito fácil, de fato. Você simplesmente acreditar que tudo que está sendo sofrido hoje é por conta de uma questão completamente biológica, subjetiva. Não tem uma conjuntura cultural que também nos leva para isso. E a gente não pode simplesmente desacreditar, né? Só que eu acho que nem sempre isso é abordado, né? Pelo menos assim, como a gente está muito mergulhado na psicanálise, Sim, eu não sei se pra gente tudo isso é muito óbvio. Mas eu sim. não sei se para quem não está, dependendo da área da pessoa, dependendo do que ela vê, o que ela estuda, o que ela escuta, né? Porque eu acho que para as pessoas mais para o senso comum, como a gente está vivendo aí num discurso muito mais cientificista nesse lugar, biologizante, Sim. né? De que, se eu tenho aí uma condição psíquica, né? Uhum, Um problema de saúde mental, porque uhum, também tem traz essa questão, né? Essa saúde mental desatrelada à saúde física, como se uma coisa não fosse interferisse a outra. exatamente. E assim, isso é uma coisa tão antiga, né? Mas que hoje em dia parece que é ultrapassado, né? Você Sim. falar nesse corpo todo interligado, uma coisa afetando a outra. Não, então traz aí um termo, saúde mental. Bom, não tem como separar, né? Aonde que separaram isso de novo? Porque Sim. antes do Freud já estava separado. Freud Uhum, foi, observou, pesquisou e viu que estava tudo unido. uhum, E algo acontece nesse meio tempo, de Freud para cá, que isso uhum, vem sendo dividido de uhum. novo. E as pessoas não percebem que tá tudo interligado. E elas mesmas falam: ah, mas eu tenho um problema no meu cérebro, eu tenho um problema no Sim. meu. Né? Eu preciso tomar esse remédio porque isso vai fazer com que, sei lá, eu tenha mais serotonina. Sendo Sim. que essa questão da serotonina já caiu por terra. Não tem mais nada a ver Uhum, uma coisa com a outra. Só que as pessoas no senso comum não sabem disso, porque isso sim. continua sendo amplamente divulgado. Toma aqui um remedinho que a sua depressão vai passar. Só que Uhum, depressão não se trata disso. Não é um remedinho que vai tratar a sua depressão. Pode até melhorar por um tempo, mas não uhum, vai curar, uhum. né? Exatamente. É que por vezes, e acho que também eles ficam, as pessoas que cedem muito facilmente a isso, ficam numa posição muito acalentadora, porque você só tem que pegar objetos externos para você implementar na sua vida, para você acreditar que aquilo ali, no passe de mágica, se resolverá. Porque a partir do momento que você entende que precisará de um esforço próprio, isso se torna muito mais aversivo, né? Sim. Então,
pera lá, olha, para você ter mais disposição, para você conseguir fazer as coisas da maneira como devem ser feitas, etc., você vai precisar dormir cedo para acordar cedo, você vai precisar fazer exercício, você vai precisar se hidratar, coisas básicas que a avó da gente fala pra gente. Uhum. Olha, tu já bebeste água hoje, tu já só tá comendo besteira, tu não come nada que presta. As pessoas, elas começaram a realmente fragmentar tanto a vida que elas acreditam que tá tudo desligado, mas é tudo completamente interligado. Tem uma coisa que é uma coisa tão óbvia, tão boba, que você não precisa nem estudar cientificamente para saber disso. Se eu não estiver hidratado, eu não consigo me concentrar. Isso é uma realidade. Eu não consigo. Se eu só me alimentar com bobagem, só com gordura, só com um alimento completamente triturado, feito de maneira nos laboratórios, etc., eu não vou ter o mesmo rendimento de alguém que tem uma dieta completamente saudável. Isso é uma realidade. E eu não estou fazendo um discurso moral, no sentido, olha, você tem que fazer isso porque é o que... Não, mas eu estou só simplesmente dizendo, olha, se você não fizer, você vai ter consequências. É muito simples. Você decide. Mas se você não fizer, você terá consequências. E você terá que arcar com as consequências disso. Acho que as pessoas, elas perderam a noção de separar algo que é moral e de algo que é moralista. Moralismo é simplesmente ficar pregando um discurso chato para você toda hora, dizendo que você só pode viver daquela maneira. Moral é mostrar que tem o certo e tem o errado. São coisas completamente diferentes. O que você vai fazer não me interessa, de verdade. Agora, se você me pergunta o que é melhor, eu vou dizer o que é melhor. Sim. Porque não tem como. Uma pessoa que se hidrata é melhor do que uma pessoa que não se hidrata. Isso é uma realidade. É uma pessoa que, por vezes, inclusive, coloca determinados, sei lá, exercícios na sua vida, é melhor do que uma pessoa completamente sedentária. Ponto. E uma pessoa que tem tudo isso atrelado, certamente, a depender do caso, na maioria, inclusive, desses casos que estão pipocando aí, de vários diagnósticos, nem precisaria de tomar medicação e etc. Sim, sim. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem do meu irmão, na verdade, mas ele estava falando pela minha outra irmã, que ela é menor que a gente. E aí, às vezes, ele diz, olha, ela pediu para eu te mandar mensagem porque ela tem medo que se ela te mandar, tu respondas de uma maneira muito direta para ela e tal. Aí, enfim, a pergunta dela ela queria saber qual é a diferença de um psiquiatra para um psicanalista. E aí o meu irmão complementava no áudio, né? Olha, ela tá perguntando isso porque ela já quer ir para um psiquiatra, porque ela acha que ela tá com TDAH, ela acha que ela tá com depressão e etc. E aí, enfim, eu explicando para ela, no final da resposta eu dei, olha, tu não estás com depressão, tu não tens TDAH, mesmo porque eu conheço, eu sei, enfim, de quem se trata, eu sei do dia a dia, tu estás simplesmente trazendo esse discurso porque é o que tu vives 24 horas, principalmente no teu ciclo. Ela é uma jovem adulta, ela tem 18 anos, ela tem um monte de amigas, todas medicadas, todas batem ponto no psiquiatra todo mês. Então é óbvio que ela vai olhar e vai falar, peraí, então se eu tenho um sofrimento aqui, um sofrimento ali, eu também devo ter TDAH, então eu preciso me tratar. Eu também devo ter depressão, então eu preciso me tratar. Não, tu precisas fazer coisas que melhorariam, inclusive, toda essa disposição que tu acreditas que tu não tens no teu dia a dia. São coisas completamente diferentes. E assim, como psiquiatra, não tem essa formação Sim. de ter que escutar realmente, de fato, a história do sujeito, porque isso demanda muito tempo. É um investimento muito grande. Uhum. Eu já falei, né, que eu fiz tratamento psiquiátrico. E o diagnóstico foi feito em 15 minutos. O que alguém escuta em 15 minutos, sendo que nunca te viu? Isso é muito comum, eu escuto muito isso. E isso é tanto uma questão da psiquiatria, que vai diagnosticar ali pelos sintomas, pelos fenômenos que aparecem, então é uma coisa bem superficial, porque ele não vai buscar a causa daquilo. Tanto do sujeito que está indo lá também, porque o sujeito vai ao psiquiatra demandar uma medicação, porque quem sai do psiquiatra sem uma prescrição fala assim, ué, mas o psiquiatra não me deu remédio? Como assim? Ele não vai me tratar? Né? Então, a pessoa também vai demandar esse tratamento express aí, me dá alguma coisa para tamponar logo essa angústia. Tem uma paciente que eu atendo já há um tempo, e aí ontem fui atender e ela falando dessa angústia, né? E ela falando, ai, seria bom se eu fosse viciada em alguma coisa. Porque seria bom ter algo para tamponar logo essa angústia. Eu não queria estar sentindo tanta angústia, tanto sofrimento. Mas eu sei que não existe. Eu não sei que não existe. Porque assim, você vai ali ficar. Você é viciado em álcool. Bom,
vai te tamponar essa angústia por um momento enquanto você estiver alcoolizado. Depois isso vai voltar e às vezes de uma forma pior. Sim. E aí você tem dois problemas. Você tem o problema do sofrimento, que todo mundo tem, independente do estado. Sim. Né? Claro que isso varia de níveis para níveis. E tem o problema do vício do álcool, de outras drogas, enfim. Então, o que eu acho que o que a psicanálise propõe não é, né? E não é um apagamento desse sofrimento, dessa angústia. Muito pelo contrário. Vamos entender de onde que vem essa angústia? Vamos aprender a lidar de uma outra forma com esse sofrimento, com essa angústia? Exatamente. Porque, na verdade, essa é a solução. Não é apagar, porque é impossível apagar. Só apaga quando você tá morto. Assim, não quer mais sofrer, né? A única forma de não sofrer mais é quando a gente morre. Sim. Enquanto a gente está vivo, é claro que existem níveis e níveis, formas e formas de lidar com isso. Formas mais e menos sofridas de lidar com a angústia. Mas não tem uma solução para acabar com ela. Sim. Não sei se tu já viste, tem um livro da Rudina Scola, que ele é curtinho, que se chama Por que a Psicanálise? E aí, nesse livro, ela tem um capítulo específico em que ela vai falar justamente dessa interseção da psicanálise com a sociedade psiquiátrica, digamos assim, com a indústria farmacêutica, etc. E uma das coisas que ela fala é justamente isso, que há uma promessa de felicidade e felicidade, entre aspas, que ela coloca, porque essa suposta felicidade que se promete com os psicotrópicos é um apagamento total do sujeito. Tem uma coisa que as pessoas não se tocam, que quando você está o tempo inteiro medicalizado, você está contido neuroquimicamente. Sim. Não é você, não é felicidade, não é vi alguém resolução. Falando numa... Como que eu usava antigamente aquelas coisas para conter a pessoa? Qual o nome é? Camisa de força. Camisa de força. E aí alguém falou de camisa de força psíquica, né? É isso, exatamente. Porque é uma contenção. Eu sempre dou exemplo, por exemplo, principalmente nas disciplinas que eu dou de transtornos psicopatológicos, que a gente tem que falar, por exemplo, de personalidade antissocial, e eu sempre dou o exemplo do caso do Champinha, e que o Champinha hoje, além dele estar contido numa instituição que foi criada, inclusive, para ele poder ir para lá, ele é contido neuroquimicamente, porque ele fica um zumbi, porque, enfim, inclusive pro caso dele, se ele não tiver contido, como já aconteceu várias vezes, neuroquimicamente, se ele não tiver controlado neuroquimicamente, ele agride e quase mata as pessoas que estão lá para cuidar dele, os enfermeiros, os carcereiros, etc. Então, a nossa sociedade hoje, essa sociedade medicalizante que a gente está discutindo aqui, ela não percebe que ela está presa da mesma maneira. A gente vive de inúmeras formas, e acredito, inclusive, por conta dessa aceleração, de fato, ou desse desprendimento, inclusive, desses ideais normativos, a gente vive uma sociedade escravizada. A gente vive uma sociedade escravizada pelos neuroquímicos, pelos remédios. A gente vive uma sociedade escravizada pelos muros que a gente precisa subir na nossa vida, porque a gente não pode mais viver livremente, porque a gente é assaltado, a gente é morto, etc. A gente vive uma sociedade escravizada pelo sexo, a gente vive uma sociedade escravizada pela barbárie completa. E a gente não se deu conta disso. A gente tem a tendência a acreditar que não, tá tudo bem, porque eu estou simplesmente fazendo aquilo que eu deveria fazer, que é cuidar da minha saúde mental. O cuidar hoje da saúde mental é simplesmente ficar se entupindo de medicamento. Sim. E as pessoas acham que isso é super saudável. É super saudável você tomar 4 medicações que são tarja preta. É super saudável. Elas não percebem as consequências graves, inclusive. Você pega um paciente, a gente sabe que, enfim, teve já avanços nas medicações e tal, mas você pega um paciente psiquiátrico grave, de fato, você vai lá no HC da vida, no hospital psiquiátrico. Você vê os pacientes mais graves ali, uns psicóticos e tal, você vê esse paciente, você pergunta lá, sei lá, quanto tempo o paciente está aqui, ou quanto tempo ele toma medicação. Você vê um paciente que toma medicação de 3 anos em diante, ele tem espasmos. Como Sim. Você pode achar que isso é saudável? Sim, é muito sério, é muito grave as consequências do uso prolongado de medicações curtos e prolongados, né? De medicações psiquiátricas. Sim. E sabe que eu achava, há um tempo atrás, eu fiz o curso do Paulo Schiller, o último que ele deu sobre isso, Sim. sobre esse assunto. Nossa, ele me abriu muitos olhos, porque ele falou que ele tratava pacientes psicóticos, que eu achava que isso não era possível, sem medicação. Eles só usavam medicação e, em alguns casos, assim, o paciente estava num surto que realmente não tinha como, entrava com a medicação, mas passado esse período, tirava. Sim. Porque a medicação não foi feita, o ideal, né? O
O ideal seria que isso não fosse usado a longo prazo. Sim. Mas, sabe, e eu percebo, e ele contando, né, de um paciente que ele tinha, que o paciente falava, tipo, mais de 20 línguas. Porque ele estava explicando, né, que os pacientes psicóticos, quando bem estimulados, essa questão da inteligência deles, porque eles são hiperfocados em algumas questões, né? Vê o caso do autismo, realmente o autismo, né? Eu não sei qual era o diagnóstico qual era o tipo clínico, né, dessa psicose, desse paciente dele. Mas ele tinha uma condição financeira boa, ele tinha uma equipe ali, né? Ele fazia análise com o Paulo há muito tempo, mas a família dele era uma família estruturada. Sim. Então ele tinha um investimento também, né? Para poder ter chegado aí a esse ponto. Sim. E era uma pessoa que não usava medicação psiquiátrica há muito tempo. Precisou em alguns momentos, mas... E na minha cabeça era assim, não, paciente psicótico precisa de medicação psiquiátrica. Necessariamente, né? Necessariamente. Porque, Jéssica, é isso que a gente escuta na faculdade, na graduação. É verdade. Eu estagiei em hospital psiquiátrico, né, emergência psiquiátrica. Então, todos os pacientes também chegavam lá em surto, logo eram medicados, mas eles já vinham com uma medicação, e aí falavam, mas ele não está tomando a medicação direito. Não era questionado o que está acontecendo na sua vida para você ter tido esse surto e ter vindo parar aqui. Exatamente. Porque, né? Exatamente. É isso que deveria ser questionado. E mais do que isso, né? Ainda tem o estigma atrelado de que aquele sujeito ele não pode passar por nenhum tipo de altos e baixos. Exatamente. Ele tem que estar o tempo inteiro assim, porque se ele tiver, por exemplo, um alto ou um baixo, significa dizer que ele já tá alterado. Não existe mais afeto para ele. Ele já deixa de ser um sujeito nesse sentido, né? Ele não é... Imagina, eu acabo de perder, sei lá, o Simba, meu cachorro. Como assim eu não posso sofrer? Como assim eu não posso chorar? Como assim eu não posso ficar de luto? Sim. Mas tu pode porque tu não és psicótica. Não, mas todo mundo pode, inclusive uma pessoa psicótica. Só que a gente tem, exatamente, a gente tem esse estigma que tem uma única maneira de você funcionar. E se você não funcionar daquela forma, significa dizer que tem que ter algum tipo de medicação, algum tipo de tratamento, porque já tem uma alteração ali. Sim. Não, igual, por exemplo, as pessoas que têm pressão alta, o médico fala assim, tá, mas você não pode mais se estressar, né? Mas, então assim, a pessoa vai Morreu, ou né? morrer. Porque a única forma de não se estressar na vida é morrer. Você não fala pra pessoa, olha, você vai ter que buscar formas de lidar com os seus estresses de forma diferente, que não seja essa, jogando tudo pro seu próprio corpo. Porque esse corpo aí tá com esse desequilíbrio, essa pressão sobe, porque o sujeito não consegue colocar isso que ele está sentindo de uma outra forma. Então, Freud explica isso num dos textos, né? Que isso se volta aí para dentro. Perfeito. Né? Bom, tem várias coisas que a gente pode falar a partir daí. Mas, não, vamos colocar um remédio. Então, assim, eu vou te dar um remédio para pressão e eu vou te dar um remédio para acalmar, antigamente chamava, né? Acalmar os nervos. Sim. Então, você toma esse remédio aqui para acalmar os nervos, e aí, um remédio vai precisando de outro, que vai precisando de outro, que vai precisando de outro, que vai precisando... No fim, você tá tomando 10 remédios, você tá pagando uma quantia para a farmácia, que se esse médico te falasse, olha, por que você não procura uma psicoterapia, uma psicanálise, um exercício físico? Sim. Por que você não muda o seu estilo de vida? Você pegaria esse dinheiro e você colocaria em vida, não em saúde, e não em remédio, que vão te levar até mais e mais e mais problemas. Né? Não, e a galera fala, né? Tem uns slogans assim que eu não consigo compreender. Se você tem um médico que ele fala o óbvio, ou seja, você mudar o seu estilo de vida, você praticar exercícios, você se alimentar bem, você se hidratar, etc., fica parecendo que ele não é tão científico assim. Eu não sei o que essas pessoas entendem por ciência. Parece que criar medicação é ciência, sabe? Sendo que é isso. Todo esse discurso ele é muito mais científico porque você consegue, de fato, comprovar na prática do que você ficar testando determinadas medicações. Primeiro de tudo, quando você é um paciente psiquiátrico, entre aspas, né? Porque você foi procurar um psiquiatra, porque hoje em dia todo mundo já é um paciente psiquiátrico, né? Porque já está lá, de alguma maneira. Mas quando você vai procurar um psiquiatra, o psiquiatra não sabe a sua medicação pronto. Não tem uma medicação já pronta para você. Vocês ficam testando medicação. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, como é que você considera isso científico
e algo que de fato vai melhorar a sua vida de maneira pronta, inclusive. É uma mudança brusca. Você implementa essa qualidade de vida. Uma semana você já vai ver modificações na sua vida. Uhum. E como é que você não considera isso que você consegue enxergar, inclusive, científico? Ah, não, mas não é científico porque simplesmente a minha avó fala a mesma coisa. Bom, mas a sua avó tá certa. Uhum. Porque, inclusive, você precisar de estudos para comprovar, já existem estudos que comprovam tudo isso. Existem As mesmo, com pessoas grupo querem controle. estudo para comprovar o óbvio, né? Se não Exatamente. É uma tiver coisa absurda. estudo para dizer que a grama é verde, não, mas ou que 2 mais 2 são 4, não, então 2 mais 2 não são. Precisa ter um estudo científico Exatamente. comprovando o óbvio. Só que como não tem, as pessoas não acreditam mais no óbvio, porque Exatamente. não tá na ciência. Meu, Exatamente. o que É é surreal. ciência para essas É pessoas? surreal. É surreal. É surreal, é bizarro. É bizarro. E assim, o que eu ia falar é que essas medicações psiquiátricas que você já comentou também, mas elas produzem um achatamento nos afetos. Por quê? Uhum. Eu não sofro mais como eu sofria. Tava demais, tava insuportável. Não sofro porque eu tô tomando um remedinho calmante, um ansiolítico. Beleza, não sofro mais como eu sofria. Mas todos os sentimentos bons também você não sente como você poderia sentir. Exatamente. Então, você é uma pessoa desafetada. É isso. Assim, no sentido de Apático. que Sem paixão, né? apática que algo ruim acontece com você, aí você fica assim, não sofre tanto quanto deveria sofrer, porque quando algo ruim acontece com a gente sofre, porque nós somos seres humanos. Mas quando algo bom acontece, você também não tem aquele êxtase, aquele entusiasmo. Não, Exatamente. porque não tem como, seus afetos estão comprimidos, né? Sim. Contraídos ali por conta da Atachados medicação. completamente. Exatamente. E as pessoas não se dão conta disso, porque elas estão ali alienadas, né? No mundinho delas, fechada ali no mundinho delas, tomando a medicação, achando que tá tudo bem. Uhum. E voltando no psiquiatra, e o psiquiatra só fazendo lá a receita para ela, não ouvindo nada, porque também esse não é o papel dele, né? Ouve um pouco. Eu lembro que esse psiquiatra tratava a família toda, né? Tipo, do lado do meu marido e tal. E aí era engraçado, porque a gente ia nele e depois a gente conversava sobre o que ele tinha dito, né? Uhum. E assim, mas a gente tá. Aí eu chegava lá, não tô mal, não sei o que tá acontecendo, isso. Aí ele falava assim também, né? Sua vida tá uma merda. Tipo assim, e ele falava isso em várias ocasiões pra várias pessoas. Tipo assim, ele Sim. não questionava, tá, mas e aí? Tá uma merda, mas e aí? O que você pode fazer em relação a isso? Sim. Mas sua vida tá uma merda, assim, toma aqui um remedinho que vai. Esse remedinho vai resolver. É quase isso que eles acabam dizendo, né? Uhum. Mas bom, e aí? Aí passa um tempo, o remédio melhora ali, mas depois não resolve nada, só vai Exatamente. piorando. E Claro, aí? olha só, o nosso, isso é uma coisa também para a galera que adora esses estudos científicos, tem comprovação. O nosso organismo, ele é preparado para ele nos proteger. Isso é uma realidade. Então, quando você toma muitas coisas que afetam muito, ele vai criando uma elasticidade de proteção de fato. Significa dizer que aquela mesma medicação que você está tomando naquele momento, a partir de um tempo não tem mais o mesmo efeito. Aí o que acontece? Você vai ter que aumentar a dosagem. Ou você vai ter que pegar e unir duas medicações, ou 3, ou 4, ou 5, para poder tentar fazer o mesmo efeito. Porque o seu organismo ele vai criando proteções, porque ele sabe que aquilo ali lhe afeta muito. Então, justamente por isso, ele tenta expelir. Então, determinadas medicações, quando tomadas por muito tempo, da mesma maneira, elas viram placebo. Não tem mais efetividade da maneira como deveria ter. E o que você vai fazer diante disso? Bom, você só está tomando a medicação, você não modificou nada na sua vida e você acredita que aquilo ali que vai resolver. Você está criando dois problemas para você. Você está criando uma super dosagem, uma medicação super forte e que vai ficar sem efeito daqui a algum tempo e você não resolveu nada, você não falou sobre isso. Sim, sim. E tem uma série muito interessante que fala exatamente sobre isso. Não sei se você já viu. Eu sempre indico essa série, Uhum. o Dopsic, né? Sim, eu assisti por causa de ti. É perfeita essa série, é perfeita. Porque aí tem ali vamos dobrar a dose. Agora vamos dobrar a dose, porque essa dose não tá mais Exatamente. fazendo efeito. Exatamente. Então vamos dobrar a dose. E aí ninguém vê o que aquilo ali tá causando. Mas você vê, né? A série mostra toda a história, que é baseada na história real, é baseada num livro, né? Uma pessoa foi pesquisar, foi atrás, escreveu sobre isso. Tem várias séries falando sobre isso agora. E sabe o que me choca também?
as coisas, assim, tão escancaradas, às vezes, para as pessoas verem. Muitas coisas, né? Mas isso faz parte do ser humano, da neurose, de não querer ver, Sim. né, as coisas, a realidade. E as pessoas se negam a perceber o óbvio, a realidade, né? Tá todo mundo, né? Por exemplo, falando dos problemas da questão do uso abusivo das redes sociais, da internet e tal. E as pessoas só continuam repetindo isso, mas você vê que ninguém faz nada em relação a isso. Exatamente. Eu tô usando muito, sei lá, celular. Então, mas o que eu posso fazer para reduzir esse Sim. uso? Será que se eu fizer uma atividade ao ar livre? Será que eu pegar um livro para ler? Será que eu colocar outras atividades que não precise estar no celular? Será que isso não me ajuda? Exatamente. Tô me sentindo um pouco com um humor mais deprimido. O que eu posso fazer? O que eu gosto de fazer? O que Sim. vai, né? Então as pessoas também só vão aí parece que se afundando nisso, né? E, bom, Freud explica isso também, né? Da questão do sujeito resistir também à cura. Porque Sim. ser taxado, ter um diagnóstico, né? Uma doença te garante determinadas coisas que quando você está saudável, você não tem desculpa. Qual é a sua desculpa? Exatamente. Né? Para não fazer o que você precisaria fazer se você não estivesse Exatamente. ali deprimido, né? O que você está evitando com isso? Porque o Freud questiona o paciente dele, o homem dos ratos, né? O que você está evitando com esse seu adoecimento? Né? Perfeito. O Freud, ele disse, né, principalmente nos textos medianos dele, na metade ali, da obra dele, ele disse que a partir do momento em que a medicina avançasse, né, a tecnologia médica avançasse, talvez a psicanálise perdesse espaço. Porque justamente a psicanálise, ela pede de ti, ela solicita de ti também que tu acompanhes o teu próprio processo e que tu te impliques nele. Quando ele estava falando do avanço da medicina, ele estava se referindo justamente aos psicotrópicos, sem utilizar ainda, mas ele já estava falando de medicamento. E ele notou que à medida em que a medicação vai avançando e ela vai tirando, obviamente, a possibilidade, né, de você próprio se esforçar para você ter alguma modificação na sua vida, as pessoas cederiam a isso de uma maneira muito mais fácil. E ele estava novamente, mais uma vez, certo, que é exatamente isso que vem acontecendo. Por que as pessoas não estão questionando esse lobby inteiro que está acontecendo em relação aos ataques desenfreados novamente à psicanálise, que de tempos em tempos eles voltam. Mas hoje em dia, esses ataques desenfreados, eles vêm acompanhados de uma força muito maior, justamente porque agora eles têm todo esse aval e todo esse financiamento da indústria farmacêutica. A gente estava lendo esse texto para a gente discutir hoje, e, nossa, eu li esse texto, sei lá, tem mais de 10 anos, porque eu li justamente na época que foi publicado, que foi 2011 esse livro. Eu ainda estava na faculdade. Eu descobri esse livro porque uma professora minha da faculdade, que era psicanalista, e que ela dava a disciplina de psicopatologia pra gente, ela indicou esse livro. E fazia muito tempo que eu não pegava nesse livro. E uma das coisas que eu reli aqui foi justamente que nesse momento aqui, em 2011, eles já estavam questionando o fato da indústria farmacêutica andar de braços dados justamente com a psiquiatria. E que não é à toa que está acontecendo todo esse deslanchamento. Aqui eles estavam falando ainda, só para tu teres uma noção, isso é muito sério, porque aqui eles estavam dando exemplo do DSM-13 e do DSM-4. Exatamente. A gente já tá no 5. Está no 5TR. TR, Isso. exatamente. E o Exatamente. 5TR diagnostica. Ele diz que luto é um diagnóstico, uma patologia. Exatamente. Ele diz que tensão pré-menstrual é uma patologia. E por que coloca isso como patologia? Porque aí eu posso medicar. Exatamente. E as pessoas acham que isso é teoria da conspiração. Porque quando eu tava comentando sobre isso, e aí veio um cara e riu, né? Tipo, parece mesmo. Parece mesmo teoria da conspiração, porque é uma coisa muito. Você fala, meu, isso é teoria da conspiração. Mas se você se aprofundar um pouquinho, nem precisa muito. Vê a série o Dopsic, que é pop, né? Tá? É popular, é fácil de achar. Vê o Dopsic. E começa a se questionar sobre isso, né? O Dopsic e o Voltando ao Normal do próprio psiquiatra que escreveu o DSM. Exatamente. Né? Que fazia parte. E o cara, peraí, o que a gente tá fazendo? O cara começou a se questionar e falou assim, o que a gente tá fazendo aqui? Exatamente. Olha o que a gente vai causar, né? Com isso. O Guido Palomba, né, fala que a psiquiatria tinha que pedir desculpa
por tudo que ela vem fazendo. E assim, você não precisa, é como tu estás falando, você não precisa fazer ser um estudioso da área, fazer um estudo muito aprofundado para você simplesmente comparar o que está acontecendo. Assim que saiu o DSM-5, a Liane Brum, ela escreveu um artigo que se chama Acordei Doente Mental, porque ela leu rapidamente, né, todas, enfim, as novas psicopatologias que estavam sendo criadas ali no DSM-5, e ela literalmente, é uma jornalista, ela nem é alguém da área, mas ela simplesmente fez uma leitura óbvia do tipo, cara, hoje você ser humano é ser patológico. Não tem mais nenhuma possibilidade. Quando eu faço as comparações, né, eu vou pegando os transtornos mais esdrúxulos, assim, que tem lá no DSM-5, e vou mostrando para os alunos. Eu vou mostrando literalmente para eles que aquilo que a psiquiatria está chamando de transtorno é o que todos nós vivenciamos no nosso dia a dia, porque nós somos seres humanos, nós temos questões. Você pega, por exemplo, o diagnóstico de TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Se uma criança fizer birra mais do que 3 vezes numa semana, ela já pode ser diagnosticada como TOD. Mas, meu Deus do céu, uma Ou criança, seja, né? todas as crianças normais são doentes. Exatamente. Exatamente. Sim. Né? Então, que criança, meu Deus do céu, não faz birra pelo menos 5 vezes por dia, que dirá por semana, sabe? Sim. Mas olha como isso vai adestrando, seria a palavra, doutrinando ali, acho que adestrando, né, as crianças, porque agora elas têm que ser comportadinhas, perfeitinhas, bonitinhas. Então, não pode mais ser criança. Olha que difícil ser criança hoje em dia. Sim. Porque daí, se você é um pouco mais agitado, você vai para a escola e seus pais vão ser chamados para que levem você a um psiquiatra. Você vai ter o diagnóstico de TDAH, vão te dar Ritalina. Perfeito. Olha as consequências disso. E assim, a gente está falando sobre isso hoje. Isso já vem sendo falado há um tempo, né? Como você falou, esse livro aqui já tem 10 anos. Sim. 10, Não, mais, ele tem mais de 10 2011, anos. tem 13 anos. Essa não é uma discussão nova, é uma discussão atual, mas não é tão nova, não tão recente. Sim. Mas olha, pensem nas consequências disso para o futuro, né? Daqui a um tempo. Como é que vai ser essa geração? E assim, a gente já vê isso, porque essa geração é uma geração completamente frágil, fragilizada, né? Que não aguenta, não suporta o sofrimento, a dor inerente, naturais à vida, que todo mundo vive, passa. Para eles é muito insuportável. Não, se tá doendo, como é aquela bobeira que o pessoal fala, né? Essa geração aí não pegou nem o mertiolate que arde, Sim. né? Então, assim, não sofre nem nisso. Eu acho desses que estão vindo agora, os últimos, na verdade, sobreviventes, são os da década de 90, porque da década de 2000 para cá já era. Já tá tudo tomado. É impressionante. E aí tudo tem que dar remédio, tudo tem que ter um remédio. E aí era a questão que eu coloquei quando eu coloquei a descrição, tava pensando no que colocar na descrição da live. Uma das questões que eu tava fazendo é para tudo tem remédio? Bom, a resposta é que não, que tem coisa que não tem remédio. Só que custa, por exemplo, na nossa área, né, que alguém escute esse sofrimento que o outro tá levando ali. Se alguém leva para você, né, no caso, quando eu fui pro psiquiatra, é porque eu tava sofrendo de algo. Mas assim, alguém precisava me ouvir, né? Quando a gente vai num profissional, a gente quer ser escutado. Só que nem o psiquiatra é treinado para isso, nem eu sei que aquele meu sofrimento, que aí é a psicanálise entra, nem eu sei que aquele meu sofrimento foi gerado por uma coisa que aconteceu, sei lá, 10, 15 anos atrás. Exatamente. E aquilo estava se refletindo naquele momento. Então, só quando um psicanalista, né? Não é qualquer pessoa, é um psicanalista que entende disso, pode falar, olha, me fala mais sobre isso, que você que tá se passando com você. Deixa eu te ouvir. E realmente escuta e quer saber e vai atrás. Enfim, como eu falei, já tinha contado isso, né? Eu fiquei 8 anos tomando medicação, 8 anos fazendo tratamento psicoterápico, psiquiátrico, até chegar na minha psicanalista, sei lá, 4 semanas depois, 6 semanas depois, eu tava sem medicação e nunca mais tomei medicação psiquiátrica. Sim. E nunca mais precisei, nunca mais quis. Porque eu vi que não era daquela ordem, nem precisava.
ter sido, mas precisou um psicanalista, precisou alguém intervir ali, escutar, falar, mas tá, me fala mais sobre isso aí, né? Exatamente. Dá espaço para a fala, né? Que é o que a gente não tem hoje. E se a psicanálise cai, a gente se torna aí um admirável mundo novo, né? Lá do Hurlix, que é outra série, e o livro é fantástico também, a série eu acho incrível, que eu acho que é isso que a gente está se tornando. Exatamente. É um mundo paralelo, literalmente. Sei lá, fazer uma comparação bem básica. Se eu comparo o mundo que eu vivencio hoje, principalmente inclusive na internet, do que a gente consegue ver na internet, ou seja, do outro, em vários lugares do mundo, e comparo com dentro da casa da minha avó, é realmente um mundo paralelo, completamente paralelo. Sim. Porque parece que eu vivo uma realidade dentro da casa da minha avó quando eu vou lá e vejo como é que ela vive, como é que ela gere a casa dela. E tem uma outra realidade, um mundo paralelo, que é o da internet, que é isso daqui que a gente está vivenciando. E é assustador. Os selvagens e qual é a Os denominação que eles se civilizados dão? e os... Os civilizados e os selvagens, né? É, Mas você vê que nos civilizados, né, que a gente está falando do Admirável Mundo Novo, e dessa questão da medicalização, porque no Admirável Mundo Novo, o mundo ali é dividido entre os selvagens, os que vivem fora desse mundo, completamente civilizado, e esse mundo civilizado, todo mundo toma medicação para não sentir, porque para não sentir nada, né? exatamente. São várias medicações, acho que eles tomam por dia para anular essa pulsão, Sim, né? exatamente. E para anular isso, e já os selvagens não. Então, e aí você vê, né, que os afetos, né, estão completamente embotados, reduzidos, diminuídos, porque eles vivem ali completamente controlados, né, e não se revoltam por isso, né? Exatamente. Ah, Exatamente. e é o que a gente está vivendo hoje, né? Que é meio Sim, Admirável Mundo Novo, meio 1984. A sim. gente está vivendo aí uma ditadura, completamente controlados, e não tem uma revolta, porque as pessoas são também tão ignorantes e tão apagadas Em si aí com essas. mesmadas, né? Sim, que não tem uma Não tem questionamento. reflexão mais. Esse que é o Sim, ponto, né? Você não reflete mais, você simplesmente engole e você segue, né? Como se você fosse realmente um gado controlado, né? Você vai seguindo, você não questiona, você... Eu fiz ontem um exercício, estava na minha turma de psicologia social, e aí eu ia falar sobre massa, sobre controle, sobre líder e tal. E aí, antes da gente iniciar a aula, eu pedi para todo mundo se levantar e pedi para todo mundo virar de costas para mim e pedi para todo mundo ficar marchando no mesmo lugar. E todo mundo começou a fazer exatamente tudo aquilo que eu tava mandando. E eu só mandei, eu só falei para eles fazerem tudo isso. E aí, quando eu cansei deles marcharem, eu falei para eles voltarem pro lugar deles e, enfim, sentarem novamente. E aí eu perguntei para eles, por que vocês fizeram isso? Meu pedido foi razoável? Meu pedido tem a ver com a disciplina? Por que vocês simplesmente cederam e executaram aquilo que eu estava mandando vocês executarem? E a resposta é muito óbvia, porque eles não refletiram diante de uma autoridade. Eles aceitaram absolutamente tudo completamente subserviente e calado. Porque se eu mandei, eu sou professora, significa dizer que eles deveriam fazer, independentemente se tenha sido razoável ou não o meu pedido. Se eu pedisse para eles lerem um artigo, isso é um pedido razoável, tem a ver com a disciplina. Eu mandar o aluno marchar do nada, isso não é um pedido razoável. Mas ainda assim eles executaram. Porque não há o mínimo de reflexão, não há o mínimo de, ei, mas por quê? Porque, inclusive, quando acontece, essa pessoa ela é persona não grata, porque, não, já vem questionar de novo, já vem querer fazer alguma coisa. Bom, mas se você não questionar e você só simplesmente ceder, você não é um sujeito, você é uma máquina. Ou você é isso, um animal. Eu adestrando o Simba, tudo que eu mandar o Simba fazer, ele vai fazer. Porque ele não tem psiquismo, ele não tem alma. Ele é, infelizmente ou felizmente, ele só é um animalzinho que eu consigo controlar e consigo adestrar. Acabou. e no texto tem uma frase até que eu grifei aqui, que ele fala bem sobre isso, né? Que separar o sujeito do seu sofrer implica deixar de fora o sujeito e a relação que esse tem com o seu sintoma. Então, assim, Exatamente. se separa aí o sujeito das suas questões, de si mesmo, né, o que eu estou fazendo aqui? Da possibilidade de questionar
de onde vem esse sintoma. Por que não? Porque esse sintoma que você tem não tem nada a ver com você. Sim. E assim, se não tem a ver comigo, tem a ver com quem? Esse sintoma tá em mim. Exatamente. Não é? Que Exatamente. foi uma das coisas que me fez começar, por exemplo, a estudar psicossomática. Porque quando eu fiz terapia, psicoterapia com um psicólogo, ele falou, bom, mas toda doença, né, quer dizer algo. Perfeito. Depois eu descobri que não é bem assim. Que não é toda doença que quer dizer algo, né? Mas ele me questionou isso. O que isso está querendo te dizer, né? Esse adoecimento. E aí eu fui, bom, o que será que isso está querendo dizer, né? E eu fui atrás de procurar por um questionamento aí que alguém me fez. Por quê? Desde cedo, desde que eu tinha tido o diagnóstico, tinham me dito que isso é uma doença autoimune, seu corpo combate suas células beta. É uma coisa que você não tem nada a ver, é fisiológico, é automático. E aí depois eu fui me questionando, bom, não tem nada. E ele fez isso, né? Eu falei, bom, será que tem alguma coisa a ver comigo, na minha história? E aí eu fui descobrir que tinha. Só que nunca, assim, tipo, ninguém tinha me feito esse questionamento. Nunca eu tinha feito essa associação. Nunca tinha tido espaço pra isso. Legal. Né? E ele é psicólogo? Ele era psicólogo, existencial humanista. Tá. Perfeito. Mas assim, ele fez um questionamento interessante, que fez uma reflexão, um furo. né? Sim. É isso, exatamente. E aí, enfim, precisa ter isso, né? Precisa alguém para também abrir, né? Eu acho que isso daí é uma das coisas principais, inclusive. Eu acho que é isso que alguns falam, né? Sobre a importância da figura do analista ou do psicoterapeuta, etc., que realmente tem uma importância muito grande no processo psicoterápico ou analítico, que muita gente questiona isso, né? É muito mais a figura do que necessariamente a terapêutica. Não é bem assim, mas eu realmente acredito nessa figura, porque ela realmente ela pode levar a determinados caminhos que uma outra figura, mas, enfim, que você não tem um mínimo de identificação, levaria, inclusive. E isso principalmente, por exemplo, em sala de aula também acontece muito, né? Tem figuras de professores que eles levam a um questionamento maior do que figuras de professores que não remetem a nada, né? Não despertam nada em ti. Isso tem a ver, obviamente, com o processo transferencial e identificatório, que a gente não pode simplesmente negligenciar. Mas eu acho que isso pode possibilitar uma vivência, uma experiência completamente diferente para a pessoa que está escutando ali. Então, alguém que pelo menos faz com que tu te questiones, independentemente se de antemão tu concordas ou não, mas só te questiones, tem a possibilidade de tu procurares respostas em determinados lugares e tu descobrires tantas outras coisas, inclusive a teu respeito. Então as pessoas elas negligenciam isso, mas isso é muito importante. Mas ele me fez esse questionamento na terapia, mas eu só fui falar realmente sobre isso na análise. Isso ficou em ti? Isso ficou. E Legal. só na análise eu fui falar sobre isso e elaborar, Sim. né? Tentar elaborar isso. Né? Que é é um caminho longo também. Sim. Né? Exatamente. E eu acho que a análise da. Não sei, acho que na época também eu saí dessa terapia porque ele me incomodava, no sentido que ele me ficava falando pra eu ir pra religião dele, pra uma igreja que ele ia. Aí já é tenso. Aí já me incomodava isso. E aí só na análise eu fui lembrando Não, essa questão. e ele nem poderia fazer isso, né? Inclusive como psicólogo. Sim. Completamente antiético, né? E quer falar mais alguma coisa em relação a esse texto? Olha, tem algumas. Deixa eu só ver, pra fazer um resumo, porque pra deixar também para o pessoal que quiser perguntar, né, um tempinho. Eu já falei, né, que o Freud afirmou que a ciência, quando ela tivesse avançado, a medicação avançada, talvez quisesse substituir a psicanálise. É uma relação, inclusive, com o próprio texto. Jéssica, onde que ele fala sobre isso? Qual texto? Eu vou pegar, eu não lembro agora de cabeça. Eu vou te mandar por WhatsApp. É um desses últimos textos que eu tô lendo, porque eu fiz um vídeo sobre eles no canal, então eu vou pegar o nome certinho e te mando. Mas certamente é no livro Rosa, da Autêntica, e da Clínica. Tá? A outra questão que eu notei aqui, uma coisa bem interessante, eu não conhecia esse livro, vou até pegar, já até vi que tem na estante virtual para vender, que é um livro que só tem em francês, pelo que eu vi, que é o Aimez-vous le DSM, Le Triomphe de la Psychiatrie. Que ele vai dizer o triunfo da psiquiatria, né? E pergunta se a gente ama o DSM. Eles estavam falando aqui, esses autores, que eles trazem no livro, esses autores estavam falando do DSM-3 ainda.
E eles já estavam questionando aqui no DSM-3 agências governamentais, centros universitários, a burocracia americana e a política, tudo isso englobado num lobby justamente para criar o DSM-3. Imagine se a gente for realmente a fundo investigar o lobby do DSM-5. Sim. O próprio Alan Francis fala sobre isso no Voltando No ao Voltando ao Normal. Normal, né? E eu tô lendo um livro atual dele. Gente, a psiquiatria é tão... Eles não sabem o que eles estão fazendo. Quando você lê esse livro, vou te mandar a capa desse mais atual. Eles não sabem do que eles estão falando, do que eles estão fazendo. É assustador. É assustador. Por quê? Eles estão numa figura, um lugar de poder. Sim. Então, o que uma pessoa vai lá em sofrimento, um pai, uma mãe de uma criança com possível diagnóstico aí, suspeita de autismo, o que esse sujeito, que esse médico falar, é lei para essas pessoas. Exatamente. Exatamente. E é engraçado porque isso chega pra gente, né? Por exemplo, eu escuto muito de alunos falarem pra mim, professor, eu já passei por alguns psiquiatras, e é engraçado porque todos mudam o meu diagnóstico. Cara, como é que as pessoas não questionam isso, meu Deus? Meu Deus, você passou por 5 psiquiatras, os 5 lhe deram um diagnóstico diferente. Tem alguma coisa de muito errado aí. Sim. Não é possível. Imagina só, eu, sei lá, eu tenho uma condição fisiológica e eu passo, porque eu vou mudando de cidade, eu passo por 5 endócrinos diferentes. Desculpa, os 5 não vão me dar um diagnóstico diferente de lá da minha questão, sei lá, do estômago, alguma coisa do tipo. Eles vão me dar o mesmo diagnóstico. Por que eu aceito de bom tom 5 psiquiatras me darem diagnósticos completamente diferentes? Isso não faz sentido, sabe? As pessoas cedem a isso sem nenhum problema. Eu sempre conto, tem aquele... Não sei se tu já ouviu falar, muito interessante, depois eu posso te mandar, inclusive. Tem um estudo que foi feito na década de 60, nos Estados Unidos, que ficou conhecido como o Experimento Roseringham. É que ele, junto com uma equipe, eles iam para vários hospitais psiquiátricos, porque naquele ano, naquele momento ali, você poderia se auto-internar no hospital, digamos assim. Você chegava lá e você dizia, olha, eu quero me internar aqui porque eu tô passando por um problema e tal. E aí ele e mais 5 pessoas da equipe dele foram para 6 hospitais diferentes. Cada um foi para um hospital diferente, para poder ver exatamente se acontecia da mesma maneira. E eles chegavam lá falando simplesmente 3 coisas. Eu estou escutando ruídos, tum-tum, eu estou vendo vultos e eu estou meio confuso. Todos falavam a mesma coisa. Somente essas 3 coisas. Todos foram internados como pacientes psicóticos e começaram a tomar, desde o primeiro dia, psicotrópicos. Ou seja, o que ele estava tentando mostrar nesse estudo? Que é frágil. Que você não tem como medir determinadas coisas de uma maneira tão rudimentar. Que você precisa aprofundar determinadas coisas. E que a psiquiatria não tinha e continua não tendo determinados mecanismos para fazer essa distinção. Tem um vídeo que eu coloco lá que é inclusive da APA, né, da Associação Americana de Psiquiatria. Que eles chegaram lá para entrevistar os psiquiatras que foram para o congresso para perguntar quais eram os exames biológicos que eles faziam para poder diagnosticar uma pessoa com um TDAH, ou com uma bipolaridade, ou com uma esquizofrenia. Todos começaram a rir dizendo que não tem esse tipo de exame. Óbvio que não tem esse tipo de exame. E é passado para as pessoas que tem, né? É passado para as pessoas. As pessoas acreditam que tem, que existe algo localizável que diagnostica essas doenças, mas TDAH, autismo, o que eles chamam de transtorno bipolar, enfim, todas borderline. Borderline, não existe, não existe. Isso é tudo feito, diagnosticado através da clínica, ou seja, da escuta. Mas quem escuta esses sujeitos? Não é o psiquiatra, porque o psiquiatra não escuta. Não, ele vai fazendo a sintomatologia ali. Sim. É isso. E quando escuta, ele vai escutar o quê? Os sintomas, os fenômenos. Que esses fenômenos, esses sintomas são mutáveis, que é o que você falou. Você vai em vários psiquiatras, cada um vai te dar um diagnóstico diferente. E ninguém vai escutar de fato tua história, tudo que você tem para falar. Exato. É o que o Freud propõe, recordar, repetir, elaborar. É necessário um tempo. Exato. Até pra gente que é psicanalista, fazer um diagnóstico para manejo, que é o nosso caso, leva tempo. Exatamente. E às vezes a gente ainda por cima, mesmo tendo tempo, às vezes a gente comete equívoco, erra, precisa de supervisão. Claro. Sabe? Sim. E é isso, as
pessoas estão submetidas a isso, porque tem a pecha de que é científico. É. É a mesma galera que vem falar da psicanálise dizendo que ela não é científica, é a galera que tem esse tipo de procedimento, é a galera que fica se encaminhando. Ou vocês acham... É isso. Eu ainda vou escrever sobre isso, só que eu tô sem tempo atualmente, mas eu vou escrever sobre isso porque eu, inclusive, estava acompanhando os teus stories mostrando, né, os estudos científicos da psicanálise, que tem evidência, etc. Uhum. E mostrando uma coisa que é óbvia. A psicanálise de todas, de fato, ela é a mais científica. Se você realmente for levar profundamente o que se tem na prática clínica da psicanálise. E uma das questões que todo mundo sabe, mas todo mundo fica calado, porque não tem o que responder em relação a isso, é literalmente o lobby que tem psiquiatria com TCC. Sim. Todo mundo sabe. Ou vocês acham que a gente pega, por exemplo, eu tenho aqui, sei lá, alguns manuais de psiquiatria. Dentre eles, o Psiquiatria Psicodinâmica. Você pega aqui o do GABA. Você pega o Psiquiatria Psicodinâmica, por que a maioria dos transtornos que estão lá, a maioria que eu digo, 90% dos transtornos, tá? Todos têm a mesma indicação. A melhor terapêutica TCC. A melhor E uma coisa muito importante, gente. Isso começou de um tempo pra cá. Isso não era assim desde o início. Por que houve essa modificação brusca? Porque agora a gente tem novos estudos. Não, é porque isso é lobby. É porque um indicando pro outro. Sim. Eu encho teus consultórios de paciente porque tu és científico, e eu digo pro público, inclusive, que tu é científico, e eu continuo te mandando paciente pra tu ficar medicalizando. Sim. É um lavando a mão do outro. E quem que faz frente a isso? É a psicanálise. Exatamente. E assim, o que acontece? O que eles ganhariam indicando a psicanálise? Nada. O que eles ganham indicando o TCC? Tudo. Exatamente. Tudo que eles precisam. Exatamente. Porque um psicanalista, assim, o psicanalista só vai te encaminhar para um psiquiatra se for um caso muito grave, se tiver muita necessidade. Não é que não encaminhe, não é que a gente vê o remédio como um inimigo, um mal. Em casos que a gente vê que realmente existe necessidade, a gente vai encaminhar. Claro. Mas, assim, casos extremos. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, porque a gente sabe que existe cura para a maioria das condições. Exatamente. Para a maioria das condições. O que não tem cura tem tratamento. Sim. E o tratamento é o quê? O tratamento é psicanálise, é talking cure, né? Exatamente. Fala o que vem à cabeça, me conta o que está acontecendo com você, me conta desse seu sofrimento aí. O que houve? O que aconteceu para que você chegasse aqui, até aqui? Perfeito. Né? E eu tava assistindo a aula do Marco Leite nesse final de semana, e aí eu questionei ele sobre um negócio, eu falei assim, tá, será que eles sabem, esse pessoal da TCC, né, que defende esse tipo de coisa, eles sabem das consequências disso? A gente estava falando de inteligência artificial, enfim, que já vai diagnosticar, porque a pessoa vai falar ali quais são os sintomas dela. E eu falei, tá, será que a longo prazo, essas pessoas que estão defendendo isso, esse tipo de ciência, eles sabem o que eles estão defendendo? Porque daqui a pouco ninguém vai mais precisar, entre aspas, tá? Isso que eles estão fazendo as pessoas acreditarem. Ninguém vai mais precisar de profissional de saúde nenhum. Sim. Porque a pessoa vai numa inteligência artificial, diz, olha, eu tenho esse sintoma, a inteligência artificial vai falar assim, tome esse remédio. Pronto, a pessoa vai tomar remédio. Vai precisar de psicólogo, porque o psicólogo tá fazendo esse papel. O papel dele não tá sendo de compreender a história do sujeito, ouvir, dar tempo. Não. Né? Porque se é só isso, se a psicologia é isso, se virou isso, pra quê? Né? E é por isso que é uma coisa muito gritante mesmo, e que isso precisaria um estudo de fato. A formação hoje, eu não digo nem a formação universitária, porque isso é uma outra questão, mas a formação do próprio sujeito enquanto profissional, o que ele vai fazer da vida dele enquanto profissional, ela é tão rasa, é uma coisa assim, é grotesco. É grotesco ter alunos de psicologia que não leem. Desculpa, mas é grotesco. Porque é por isso que vão para aquilo que é mais fácil. Porque não estão nem aí. Eu quero realmente que você me dê plataformas, que você me dê questionários para eu colocar isso aí, porque eu não quero ter que refletir eu mesmo. Eu não quero ter que pensar. Porque é isso, dá trabalho. Dá trabalho você ter que ler todos os dias, porque você tem que ler todos os dias, senão você não dá conta. Né? E é isso, você vê que estão cada vez mais bitolados num tecnicismo que não dá em lugar nenhum. E aí é por isso que vai encaminhar para psiquiatra, porque não tem condições de escutar sofrimento. Imagina o paciente fica calado na tua frente. Não, vou ter que te encaminhar para psiquiatra porque você não tá falando e você não tá rendendo. Meu filho, você não tem condições de escutar nem o silêncio que dirá
o que ele começar a te falar de sofrimento dele, sabe? Então, eu acho que tá tudo casando pro mesmo lugar. É muito mais fácil eu ir para determinadas terapêuticas que são completamente mecanicistas, porque eu não tenho que atuar enquanto um psicoterapeuta, eu não tenho que atuar enquanto psicólogo. E aí, realmente, a psicanálise não é lugar para você nesse sentido. Não é. Tinha essa peste, eu não sei se teve isso na tua faculdade, mas na minha tinha. A galera acreditava que quem ia pra psicanálise era a galera mais culta, a galera que estudava mais e tal. É ridículo ter que ter esse tipo de distinção, porque, primeiro, é desleal, não é assim de fato, mas eu até entendo de onde é que surge isso. É porque você não pode brincar de fazer. Você não pode brincar de questionário na psicanálise. Você não pode brincar de escala na psicanálise. Você tem que escutar, como. Você tem que ler, entendeu? E o Paulo, num curso desse, ele falou que uma coisa muito importante, que se um paciente chega para você com sofrimento extremo ali, e você já encaminha para o psiquiatra, você diz para ele, olha, eu não posso te ajudar. Exatamente. E se você diz para ele que você não pode ajudar ele vai acreditar nisso. Exatamente. Então, assim, isso já demonstra a falência do profissional. Exatamente. Né? Então, peraí, se você fala assim, olha, eu tô entendendo que você tá com sofrimento aí absurdo, mas me fala aí mais sobre isso. Eu vou tentar te ajudar. Se eu perceber que não tá dando, eu sim vou. É claro que eu vou te encaminhar para um profissional que possa auxiliar a gente nesse processo. Mas vamos com calma, né? Eu tô aqui, porque em situações muito graves, demandam mais da gente como profissional. E a gente tem que ter essa disponibilidade, tem que ter essa inteligência, esse entendimento, né? Essa experiência. Perfeito. Exatamente. E a outra coisa que eu anotei aqui... Ah, tem uma coisa que eu queria ler. Tá na última página, inclusive, dele, da página 58. Peraí, deixa eu só pegar aqui. Esse parágrafo aqui. Tá. Quer ler antes o que a pessoa Não, colocou? pode falar, depois eu leio. É o seguinte, ele diz aqui, ó. Blá, blá, blá. As substituições operadas são então as seguintes. O transtorno substitui sintoma. Vou dar só um resumo aqui, tá? Ele tá falando do porquê que a gente modifica. A gente que ele tá falando aqui é a psiquiatria, tá? Por que vai modificando os termos? Isso também é muito importante na 58. Isso aqui é muito importante porque a modificação dos termos, ela ela trabalha, na verdade, a serviço da psiquiatria. Então, por exemplo, tiraram a melancolia, colocaram a depressão, só como exemplo para vocês. Tiraram a doença mental, colocaram o transtorno, e a gente fica pensando que é tudo avanço, mas tudo está dentro da agenda psiquiátrica que tem um porquê disso existir de fato na realidade. Então ele está falando dessas substituições de termos. E ele coloca aqui. As substituições operadas são então as seguintes. O transtorno substitui o sintoma, o organismo substitui o corpo, o indivíduo substitui o sujeito e o inconsciente desaparece em favor de comportamentos e condutas a modificar. A clínica não é alheia a este grande aparato de empobrecimento conceitual. Considerar os aspectos biológicos como predominantes, com toda a lógica do caso, habilita a segregação. Habilita o sujeito a se tornar objeto de avaliação, de observação, eventualmente de confinamento e de segregação. O sujeito indivíduo fica separado de qualquer possibilidade de interrogação em relação a seus próprios sintomas e, sobretudo, implica uma poderosa operação de desaparecimento da clínica. Basta reler este parágrafo para estar advertido do apagamento de qualquer clínica possível. Eu também grifei esse parágrafo. Ele é genial, porque é isso. O que eles querem fazer, no final das contas, é transformar todos nós em organismos psicotrópicos ambulantes. E não sujeitos que têm paixões, que têm sexualidade, que têm a morte, que têm absolutamente tudo que nos torna humano. Eles querem nos desumanizar. Essa é a realidade. Exatamente. Não é à toa que ele começa esse livro, o prólogo dele fala em sujeitos robôs, né? Isso, porque antigamente os robôs queriam ser sujeitos, mas agora os sujeitos querem ser robôs. Perfeito. Exatamente isso aqui, esse parágrafo. Bom, então, deixa eu só ler aqui o comentário que alguém fez aqui por último, que a Jéssica tá com horário, tem 2 comentários. A tendência, o Éder Lucas falou, a tendência quando se está em grupo, né, que você estava falando da sua experiência, é de sempre respeitar a posição de maior autoridade, independente do efeito que aquela ordem possa causar. Isso é inerente ao ser humano. Sim, ler referência, ler Psicologia das Massas e Análise do Erro. Perfeito.
E a gente tá lendo agora no grupo, relendo agora no grupo de estudos. Nossa, é perfeito. E a experiência, né, do infeliz, né, do nazismo, né? Só pensar sobre isso. Hoje em dia, muitos recorrem aos antidepressivos e psicofármacos em geral, na esperança de tentar combater o sofrimento psíquico no qual estão vivenciando e acabam se esquecendo que um bom diálogo possui maior efeito positivo e o imediatismo, infelizmente, é mais priorizado nessas horas. Verdade. Assim, eu entendo o sujeito, porque já passei por isso e atendo pessoas que passam por isso, né? Porque quando a gente tá com um sofrimento muito grande, a gente quer resolver logo, Claro. né? Mas esse não é o caminho. Então, quando alguém aponta pra gente que esse é o caminho, a gente acredita. Mas Sim. em algum momento, né, como diz a minha analista, a supervisora, a psicanálise vai sendo deixada ali pro o sujeito já procurou tudo. Aí já não deu mais certo nada, aí ele vai procurar a psicanálise, né? Exatamente. É assim mesmo, porque as pessoas querem soluções rápidas para os problemas dela. Faz parte do ser humano também, essa. E ainda mais hoje, né? Esse imediatismo. Então, mas não é por aí, né? A gente sabe muito bem disso. Exatamente. Então, é isso. É isso. A gente vai ver, é bom falar, inclusive, pro pessoal, que a gente vai ver outros textos desse livro, tá? Pra quem chegou Sim. depois, é este livro aqui, ó. A gente começou hoje aí uma série desse livro. E em breve teremos novidades, que eu e Jéssica estamos Sim. montando aí um material bem legal para vocês, um Já está em curso. execução. Está em execução, estamos preparando esse mês aí, a gente vai se dedicar a isso. Em breve traremos novidades para vocês. Então, quem tiver interesse, até pode mandar pra gente direct, a gente vai começar a formar um grupo, Exatamente. enfim, de pessoas interessadas, mas aí em breve estaremos trazendo novidades. E a gente vai fazendo essas lives principalmente em relação, né, a essas questões psicopatológicas, diagnósticos, etc., para poder fazer meio que um esquenta aí do curso que a gente vai oferecer futuramente. Sim, podem falar o que vocês querem também que a gente traga. A gente vai falar sobre TDAH, autismo. Eu e a Jéssica ainda temos que combinar esses temas aí, como é que a gente vai fazer, mas os temas principais que todo mundo quer saber geralmente é isso, né? O que está mais em alta, Exatamente. né? Os diagnósticos da moda. Borderline. TDAH, autismo, borderline, bipolaridade. Exatamente. Então a gente tem bastante assunto aí legal para trazer para vocês. Obrigada por terem assistido. Obrigada, Jéssica, aí pelo seu tempo. Eu que agradeço, foi ótimo. Beijo, até a Tchau, próxima. gente. Tchau, tchau.